Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor, e da Sua vontade, meu Deus. Que o Senhor venha repreender tudo que não vem de Ti das nossas vidas, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, que o Senhor venha nos dar crescimento espiritual, meu Pai, fortalecer, Senhor, a nossa fé, para que a gente nunca venha esmorecer, Senhor, nem nos afastar, nem desviar da Sua presença, meu Pai. É isso que nós pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é Atualidade dos Dons Espirituais. A gente vai fazer a leitura bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então essa passagem, ela é bastante didática e ela é bastante explicativa, falando a respeito dos dons espirituais. E na lição de hoje nós vamos deixar isso bem claro, que os dons espirituais que o apóstolo Paulo fala aqui e que ele diz que ele não quer que ninguém seja ignorante a respeito dos dons, se refere à igreja como um todo. Refere à igreja de Corinto para aquela época, mas se esse texto foi colocado na Bíblia, significa que ele refere para nós cristãos de hoje também. E outra coisa, os dons espirituais, eles não foram restritos aos apóstolos, aos discípulos daquela época. Eles são para todos nós que somos cristãos, né, até a vinda do Senhor Jesus. Então é para nós, né, como corpo de Cristo, como igreja, e tem uma função específica que é de servir o corpo de Cristo. E quem nos concede esses dons é o próprio Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, é muito importante que exista a atuação, a manifestação dos dons espirituais na igreja, para que venha edificar a nossa fé, para que venha manifestar o poder de Deus. Porque quando somem os dons, quando existem igrejas onde os dons não estão ali sendo manifestos, acaba se tornando assim uma aglomeração de cristãos, mas não tem poder, não tem a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade dos dons espirituais, a função dos dons espirituais, e que fique bem claro que os dons espirituais, eles estão disponíveis para a igreja até hoje. Eles continuam disponíveis para nós. Então, a necessidade dos dons espirituais. E o apóstolo, ele introduz essa sessão, esse capítulo que nós lemos, afirmando que todos devem se inteirar melhor, saber melhor, se informar melhor acerca dos dons espirituais. Amém? Até porque naquela época era algo novo, que eles estavam conhecendo, tanto o cristianismo e quanto os dons também, principalmente os dons. E não era algo que ainda era assim, disseminado, não era popular, não era conhecido de todos os cristãos. Então ele queria
que os crentes daquela época soubessem e aprendessem a respeito dos dons, e isso serve para nós ainda hoje, né? Nós também precisamos aprender sobre isso, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber quais são esses dons que estão disponíveis, né? E aí a gente vai falar sobre duas palavras que são utilizadas, que é pneumáticos e carisma. São dois termos gregos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Então, o adjetivo pneumáticos espiritual, é o significado dele. Ele emprega de forma substantiva e ele usa assim, tom pneumático. Então, literalmente fala das coisas espirituais. Então, a tradução é das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. E também tem o substantivo carisma, que significa dom, né? Então é um cognato de carisma, que significa graça, e a ideia foi dada pela graça, que aparece duas vezes também com o significado de dons, né? E dons. São vários os tipos de carisma no Novo Testamento, né? De dons que são dados a nós pela graça. O que são dons espirituais? Dons espirituais é a capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, né, aos cristãos, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Amém? Então, eu costumo dizer que os dons são superpoderes que o Senhor disponibiliza para nós cristãos. Então, quando nós temos dons espirituais, significa que nós temos superpoderes. É como se nós fôssemos super-heróis, né, que fazem coisas incríveis que uma pessoa comum não faz. É isso que o Espírito Santo de Deus nos capacita, a fazer coisas extraordinárias, coisas que um ser humano comum não faz, mas que através do Espírito Santo de Deus nós somos capacitados a fazer. Por exemplo, quando alguém revela o futuro, algo que vai acontecer através de uma profecia, é um dom sobrenatural. Naturalmente, nós não conseguimos adivinhar o que vai acontecer no futuro. Nós podemos até imaginar, prever, supor, mas quando a gente recebe uma revelação de Deus, como por exemplo no caso de Noé, que recebeu do Senhor a revelação de que a terra seria destruída através da água e que ele tinha que construir uma arca. Isso foi algo sobrenatural, não é algo humano, né? Na nossa força humana, na natureza humana, a gente não consegue saber, mas foi Deus que comunicou aquilo ali para Noé. Então, o dom é algo sobrenatural que a gente tem, mas é para o serviço da igreja. Então, os dons, eles não são para nos servir, eles servem para servir a igreja. Então, o dom, ele tem uma função, que é justamente essa, de servir a igreja. Por isso que, enquanto a igreja estiver na terra, os dons estarão disponíveis. E assim, para as mais variadas áreas. Para adoração, para evangelização, para operação de milagres, né? E eles podem ser concedidos a qualquer momento na vida do cristão. Tanto no início da fé cristã, existem pessoas que recebem dons espirituais no momento que eles aceitam a Cristo, mas também a gente pode receber esses dons na nossa caminhada cristã. Ao longo da nossa caminhada cristã, não precisa ser exatamente no início. E outra coisa interessante também que a Bíblia afirma que nós devemos buscar os dons espirituais. Da mesma maneira que nós estamos orando, buscando o batismo com o Espírito Santo de Deus, nós devemos buscar por esses dons espirituais. Amém? Porque é através dos dons que nós vamos servir o corpo de Cristo, é que nós vamos servir a igreja de maneira poderosa, de maneira eficaz, de maneira sobrenatural. Amém? E qual é a função dos dons ministeriais? Então, o uso dos dons ministeriais, ele é muito importante para a igreja, ele é muito importante na nossa vida pessoal e ele é importante também no trabalho de evangelização, porque é através dos dons espirituais, né, que a gente observa, que a gente percebe, que a gente tem acesso ao poder de Deus.
é uma forma de Deus manifestar o seu poder, de Deus manifestar a sua força, de Deus manifestar a sua glória, né, de uma maneira mais assim específica e poderosa. E quando a gente vê a atuação dos dons na igreja, isso muitas vezes acaba surpreendendo as pessoas. E elas ficam impressionadas e elas percebem ali realmente, né, que existe algo diferente, né, uma força poderosa, sobrenatural. Então, que não vem do homem, mas que vem de Deus. Amém? E a gente vai falar agora sobre a lista dos dons. Algumas pessoas acreditam que os dons são apenas 9, que são os que nós lemos na lição de hoje, lá no início, que estão no versículo 8 e 10. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele apresenta uma lista maior de dons, porque em outros versículos ele fala de outros dons também. Então, no mesmo capítulo, no versículo 28, ele fala de outros dons. Aí no versículo 29 e 30 também ele acrescenta mais alguns dons. Então, se a gente lê esse próprio capítulo, né, o capítulo 12, nós vamos perceber que fala sobre dons nesse versículo 8 e 9, mas outros versículos também falam sobre dons e dons diferentes. E também tem lista de dons em Romanos e em Efésios, né? Romanos 12, versículos 6 e 8, e Efésios 4, versículo 8 ao 11, que também fala sobre dons, né, espirituais, dons ministeriais. E aí, algumas pessoas dizem que a primeira lista, que é essa que nós lemos hoje, ela é completa. E as demais seriam apenas expressões diferentes ou maneiras diferentes de se referir ao mesmo dom. E em nenhum momento e em nenhum lugar o apóstolo ele afirma que essa lista de dons ela é limitada. Ele coloca um limite, só são esses dons e ponto. Não, ele não fala isso. A classificação teológica. Então, os dons mencionados, eles são classificados em 3 grupos de dons. Esses que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Então, são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Os dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Os dons de poder, eles são fé, dons de curar e operação de maravilha. E os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Então essa é uma das classificações que existem acerca dos dons. Tem também uma classificação bíblica, e aí tem um teólogo chamado Stanley M. Orton, que ele segue uma divisão mais funcional, feita pelo próprio apóstolo, em 3 grupos. Um grupo com 2 dons, outro grupo com 5 dons e outro grupo com 2 dons. E aí seriam os dons de ensino ou pregação, que seria palavra da sabedoria e palavra da ciência. Os dons de ministério, que seria fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos. E os dons de adoração, variedade de língua e interpretação de línguas. Assim, independente de qual seja a classificação, de qual seja o que os teólogos falam a respeito disso, de como classificam, de como chamam, o que importa é que esses dons existem, eles estão classificados na Bíblia e nós, como cristãos que estamos na igreja, nós sabemos por experiência, né, de vivência, que realmente eles se manifestam na igreja através da vida das pessoas, porque com certeza, né, todos os cristãos, todas as pessoas que estão assistindo essa aula já presenciaram, já viveram, já experimentaram de alguma maneira esses dons na sua vida através de outras pessoas, ou você mesmo tem algum desses dons, né, e tem utilizado no ministério, na igreja, no serviço cristão. Amém? E tem uma coisa interessante que ele diz assim: para o que for útil. Tá lá no versículo 7. Então, o Espírito Santo de Deus é que distribui os dons a cada um para o que for útil. Ou seja, os dons, ele tem uma utilidade, que é para edificação espiritual da igreja e pessoal e para também o crescimento da igreja. Amém? Então, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real,
cada vez mais dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Porque quando você vai a uma igreja e você vê ali a manifestação dos dons, né? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, vidas sendo transformadas, profecias, né? Aí você vê a manifestação do poder de Deus. E como eu já disse, isso impressiona, né? Isso acaba atraindo as pessoas, né? Isso acaba fazendo com que as pessoas venham para Cristo, porque elas estão vendo ali o poder de Deus. E não é assim, existe assim um reservatório de dons e não é de acordo com a nossa vontade. É o Espírito Santo de Deus que distribui como Ele quer para o que for útil. Então eu não escolho o dom que eu vou ter, mas eu posso orar sim. A Bíblia diz que eu posso orar pedindo esses dons. Então de repente você quer um dom específico, você pode orar pedindo esse dom? Pode. Se o Espírito Santo de Deus quiser, ele concede esse dom a você, se ele achar que vai ser útil na sua vida, que você vai usar da maneira correta, né? Então, assim, não somos nós que decidimos, não somos nós que escolhemos. É o Espírito Santo de Deus que distribui conforme a vontade dele e sempre tem a utilidade de servir o corpo de Cristo. É por isso também que nós temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que elas se tornam soberbas e arrogantes porque receberam de Deus um dom espiritual. Então, às vezes, aquele dom que ela tem, que é sobrenatural, ele chama tanto a atenção que a pessoa acha que quem está chamando a atenção é ela. E aí ela começa a achar que ela é mais importante que os outros irmãos da igreja. E na verdade, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente não tem nenhum dom, a gente não tem nada, a gente não tem coisa alguma. A gente é como qualquer pessoa, sem nada de diferente, sem nada de especial, sem nenhum dom. Então não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, é isso que nós temos que entender. O dom não é nosso, o dom é de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos concede. Amém? Outra coisa, os dons, eles revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons, como eu disse, existem diversos dons. Nós lemos e nós vimos também que existem outras tipos de dons que são descritos na Bíblia, em outros versículos, em outros capítulos, em outros livros. Mas todos são concedidos segundo a medida de fé. No versículo 6 ele fala isso, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém? Então é pela graça e é segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações que revelam a atuação do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Amém? Mas é o mesmo Espírito que é a fonte de todos os dons. Porque, como eu já disse, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, eles são um, apesar de serem 3. Amém? Nós temos que ter sempre isso na nossa mente. Outra coisa, unidade. Então, temos diversidades de dons, de ministérios, de operações, e nós sabemos disso. O Espírito Santo, ele nem sempre age da mesma forma, até quando é o mesmo dom. Você pode observar que um profeta não é igual a outro profeta. Cada um tem uma maneira de revelar, tem uma maneira de agir, tem uma maneira de falar. Então, assim, às vezes, apesar de ser o mesmo dom, a manifestação do dom acontece de maneira diferente. Mas há um só Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Amém? Então, esse termo diversidade, ele é repetido uma vez para cada pessoa divina. Mas em cada pessoa aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o Deus é o mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é um único Espírito, um único Senhor, um único Deus, e está tudo se referindo às 3 pessoas da Trindade.
Amém? Nós não podemos nunca esquecer disso e nós não podemos nunca deixar que o inimigo venha nos enganar, nos confundir, né? E eles aparecem sempre de forma espontânea, eles se manifestam da maneira que o Senhor quer, né? Que o Espírito Santo de Deus quer, não de acordo com a nossa vontade, amém? E por que é importante que a gente conheça? Para que a gente não seja enganado. Aleluia, e é muito importante que a gente saiba que existem esses dons, que nós temos que buscar esses dons, porque é importante para a igreja, é importante para o crescimento espiritual dos irmãos, é importante para o crescimento do número de membros da igreja do corpo de Cristo, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Amém? Então, isso que é interessante, porque o título da lição é a atualidade dos dons ministeriais. E é muito importante que a gente acredite que os dons ministeriais, eles continuam existindo e eles continuam disponíveis para a igreja até a volta de Cristo, né? Enquanto a igreja estiver na terra. Quando Jesus, ele foi, antes dele morrer, dele ser entregue, ele faz uma oração sacerdotal, que está no livro de João, é João 17. Então ele fala isso, que ele vai, mas que ele não vai nos deixar só, que ele vai deixar o Espírito Santo de Deus conosco, com a sua igreja, e que o Espírito Santo, ele vai cuidar de nós, ele vai ser o nosso consolador, ele vai ser o nosso ajudador. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo de Deus, ele estará conosco, amém? E glória a Deus por isso, porque já imaginou a gente viver nessa terra sem o Espírito Santo? Que coisa difícil seria, que coisa terrível seria. E o Espírito Santo de Deus, ele se manifestou, né, de maneira mais sobrenatural com o batismo, quando a igreja estava ali reunida, que foi outra orientação que Jesus falou. Ele falou que era para a igreja ficar reunida até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles foram. Mas não quer dizer que o poder acabou ali naquele dia. O poder continuou. E ele continua disponível para a igreja até hoje. Então, o batismo com o Espírito Santo, os dons sobrenaturais de Deus, eles estão disponíveis para a igreja. E nós, como cristãos, nada impede você de ser batizado com o Espírito Santo. Nada impede você de ter dons sobrenaturais. Quando você olha alguém assim que você admira e fala, nossa, fulano tem um dom, né? Ele é usado por Deus de uma maneira específica, de uma maneira sobrenatural. Você também pode ser usado. Deus também quer te usar. Todos nós temos dons. Existem dons disponíveis para cada um e sempre com uma função específica de edificar a igreja, de abençoar a vida de outras pessoas. E nós temos que buscar esses dons. Amém? Então vamos orar, né? Como eu falei, para nós sermos batizados com o Espírito Santo, para esses dons se manifestarem nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento, Senhor, a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, Deus, que a Tua vontade, meu Pai, se manifeste nas nossas vidas. Que a Tua palavra, Deus, o Teu poder sobrenatural se manifeste sobre as nossas vidas, meu Deus. Que nós sejamos batizados com Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós sejamos, Deus, cheios dos dons espirituais, dos dons ministeriais e tudo aquilo que nos impede, Senhor, de receber esse poder vindo do alto, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor vai transformando a nossa vida, Senhor, que o Senhor venha nos encher, meu Deus, com Teu Espírito Santo, que nós possamos transbordar, meu Pai, na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Batiza-nos, meu Deus, com Teu Espírito Santo. Se manifesta, Senhor, de maneira sobrenatural e poderosa nas nossas vidas, meu Pai. E que nós possamos, Deus, fazer a diferença nessa terra, Senhor. Fazer a diferença na nossa geração, na vida da nossa igreja, meu Pai, e onde quer que a gente faça, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai. Te agradeço, Senhor, porque eu creio, Deus, no Seu poder. Eu creio, meu Pai, no cumprimento da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E até a próxima lição, se Deus quiser, em nome de Jesus.